Olá, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez no meu jardim. Hoje eu quero conversar com você sobre empatia. Essa não é uma palavra tão comum quanto simpatia ou antipatia que nós usamos mais, no nosso dia a dia. Quando vemos normalmente uma pessoa sorridente, que nós temos afinidades, nós chamamos essa pessoa de simpática. Por outro lado, quando nos deparamos com uma pessoa mais séria, às vezes até rude, que nós não temos tanta afinidade assim, nós chamamos essa pessoa de antipática. Pois bem, empatia não tem a ver necessariamente com a afinidade ou com a falta dela. Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Empatia é um exercício de buscarmos pensar o mesmo que outra pessoa, pensar e sentir o mesmo que essa pessoa, ainda que não tenhamos afinidade. Mesmo não concordando, é se permitir experimentar e mergulhar no sentimento de alguém. Quando lembramos dos dramas que já vivemos, que já passamos, nós podemos pensar, o mundo precisa de mais empatia, não é verdade? Mas então, o que nós podemos aprender mais sobre isso? Como que nós podemos nos avaliar diante disso? Eu quero te fazer essa pergunta. E nós? Será que nós temos sido pessoas empáticas? Nós gostaríamos que o mundo tivesse mais empatia, mas eu quero te conduzir nessa hora a olhar para si mesmo, olhar para si mesma e refletir se você tem sido uma pessoa empática. Há pelo menos 2 versículos bíblicos em que eu vejo a empatia e eu queria compartilhar nessa hora com você. O primeiro está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tenham o mesmo sentimento ou o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O segundo texto está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos e irmãs. Bem, nesses textos nós podemos observar pelo menos 2 orientações para nós sermos pessoas empáticas. A primeira orientação é a que nós devemos assumir o mesmo sentimento de Jesus. E a segunda orientação é a que nós devemos dar a nossa vida, ou seja, nos colocar no lugar do irmão ou da irmã diante do próprio exemplo de Jesus. Bem, quando nós olhamos para isso, nós podemos avaliar muitas coisas em nossa vida. E o que eu gostaria de falar para você hoje é que com pandemia ou sem pandemia, antes, durante ou depois desse tempo difícil ou de qualquer outro tempo adverso que nós passarmos, uma coisa é certa: nós precisamos, é urgente termos um mundo com mais empatia. Nós precisamos viver a empatia. Você concorda comigo? Então, se você concorda comigo, eu quero hoje te desafiar a parar, a pensar e a se lembrar de nomes de pessoas que talvez estejam ao seu redor e podem estar precisando de alguma coisa. De pessoas que estão em luto, de pessoas que estão desempregadas, pessoas que talvez estejam sozinhas há muito tempo já sem uma companhia e que estão precisando de alguma coisa. Talvez você possa fazer o exercício da empatia, fazer uma ligação, mandar uma mensagem pessoal ou até mesmo enviar um mimo. Mas tudo isso é importante que a gente se lembre que não é para fazermos apenas para as pessoas que nós temos simpatia. É muito fácil fazermos com as pessoas, para as pessoas que nós temos afinidade. Eu quero te desafiar a de fato viver a empatia, a buscar pessoas que talvez você não tenha tanta afinidade assim, que você já está há um tempo sem ter uma interação direta.
Surpreenda essa pessoa e você pode fazer o dia dessa pessoa simplesmente incrível. Você pode mudar a concepção que a pessoa tem a seu respeito. Vamos espalhar esse sentimento. Talvez você possa ir ao mercado por alguém, você pode até assumir o risco no lugar de alguém, fazer um favor para alguém. Então busque em oração e entre em contato, procure essas pessoas que você não é tão próximo ou tão próxima assim. Se colocar no lugar de alguém, colocar a nossa vida no lugar da vida de alguém, é um grande exercício, é um grande exemplo de empatia e empatia do próprio Jesus Cristo. Porque mesmo nós sendo culpados e culpadas, Jesus Cristo assumiu a nossa culpa em nosso lugar. Isso é um grande exemplo de empatia, isso é empatia. Vamos espalhar esse sentimento? Compartilhe então esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, a fim de que outras pessoas também possam compartilhar desse sentimento, dessa ação. E quem sabe assim conseguiremos viver num mundo com mais empatia. Então eu quero te desejar as mais ricas bênçãos do Senhor e te lembrar que todos os domingos pela manhã, por volta das 10 horas, nós estamos aqui tendo mais uma conversa no jardim. Até lá!